Será que os jovens advogados querem ocupar cargos de liderança na advocacia? Um caminho muito natural no direito sempre foi um advogado jovem começar em uma banca como estagiário, depois se formar e se tornar um advogado júnior, pleno, sênior e eventualmente virar um sócio. Essa progressão de carreira foi medida de sucesso para muitos profissionais. No entanto, atualmente existe um novo movimento nas novas gerações de profissionais, que muitas vezes estão buscando equilibrar melhor a vida pessoal e profissional, e com isso nem sempre almejam mais ocupar posições de alta visibilidade ou liderança. Esse fenômeno tem sido chamado de Quiet Ambition. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing e negócios jurídicos. Para falarmos sobre os efeitos do Quiet Ambition no mercado de trabalho jurídico, eu tenho o prazer de receber no Juridicast o Fábio Salomão, que é sócio Headhunter na Brava Executive Search. Fábio, que bom tê-lo aqui de volta no Juridicast. Andrão, o prazer é todo meu, muito bom estar contigo de novo. Eu falei isso fora do ar, como diz outro, mas faço questão de registrar aqui para você que eu sou fã do Juridicast. Foi um prazer gigantesco, anos atrás, acho que já faz muito tempo que eu participei da última vez, e ter recebido aí o teu convite para participar foi um prazer gigantesco. Então eu que te agradeço o convite, fico muito envaidecido de participar de novo e é uma alegria te rever e te ouvir também. Obrigado pelo convite de novo. Eu que agradeço e fico muito feliz, Fábio. E pra gente entrar no tema aqui do nosso papo hoje, você poderia explicar para o nosso ouvinte o que é a Quiet Ambition e por que esse fenômeno está se tornando também visível nas novas gerações de profissionais do direito? Com o maior prazer. Na verdade, assim, o Quiet Ambition ele não é um fenômeno tão novo assim. Na verdade, novo é o termo. Tá. Mas a situação ou a prática em si, ela é uma prática inclusive até antiga. Só que ela é mais sensível, mais visível hoje, porque ela é um fenômeno que acontece em maior quantidade. Mas ele começou, de fato, se você for pensar do ponto de vista de uma linha do tempo, a acontecer de uma forma mais constante com a geração Y, que eu diria que é uma geração que começou até aquela questão dos pais já mais ausentes de casa, ambos no mercado de trabalho, com as dores e as delícias, como diz o outro, de se realizarem profissionalmente, mas ao mesmo tempo de deixarem certas coisas de lado, que como diz a vovó de todo mundo, tudo não terás, né? Não ao mesmo tempo. Então acho que a primeira geração que cresceu vendo, entre aspas, esses dramas, do ponto de vista de sacrifício de tempo, de saúde, de convívio familiar, foi a geração Y, mas agora quem encara de frente isso e com mais informação, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, e sobre a influência dos influencers e posts que se vê por aí, a geração Z, ou essa geração mais jovem aí a entrar no mercado de trabalho, é de fato a que tem mais manifestado o tal do Quiet Ambition. E na verdade o que é isso? Respondendo a tua pergunta e sem fugir dela. É de fato, a gente poderia definir como um baixo engajamento ou desejo dos profissionais atuais em relação a aspirar cargos de alta liderança ou a busca da tal da cadeira de liderança. Como eu te disse, é um fenômeno mais antigo, mas que hoje a gente vê ainda mais constante e ele é conversado muito nas rodas aí profissionais e isso chega, obviamente, através da minha atividade de recrutamento muito à minha mesa, vamos dizer assim, tá? Então, de fato, para quem está nos ouvindo, é um fenômeno que, de fato, representa o pouco engajamento ou o baixo engajamento dos jovens hoje do mercado de trabalho ou do mercado do trabalho em geral em relação às cadeiras de liderança. Não necessariamente, Leandro, em relação à cadeira em si, mas ao processo de se chegar lá. Acho que isso é um ponto importante, porque o processo ele não é fácil, ele é doloroso, você tem que abdicar de muitas coisas e hoje, principalmente pós-pandemia, a gente vive um mundo onde acostumou-se a ter mais possibilidade de um equilíbrio maior e de uma possibilidade de qualidade de vida maior, então essas questões de fato são mais presentes no nosso dia a dia, principalmente depois da pandemia, onde o olhar para trabalho também se modificou, entre outras coisas. Bacana, Fábio. E como que você vê que o Quiet Ambition está afetando a estrutura de desenvolvimento de liderança nos escritórios de advocacia? Acho que isso está afetando diretamente. Não é a única, né, questão que afeta hoje a sucessão e a liderança em escritórios de advocacia, mas é um dos fatores sim, tá? A gente que trabalha diretamente no mercado jurídico, você, eu e muita gente que nos ouve está completamente inserida nele, sabe do quão, não vou dizer retrógrada, mas de que os escritórios de advocacia, do ponto de vista de gestão, estão algumas casinhas ainda atrás no tabuleiro do desenvolvimento de diversos temas modernos relacionados à gestão. RH, pessoas, atração de talentos, cuidado com os talentos, comunicação, marketing, que é muito a tua praia. Então é um ambiente onde se vive coisas de outrora, que para uma geração nova fica ainda mais chocante, né? Lembrando que hoje a gente convive num ambiente de trabalho 4 gerações ao mesmo tempo, né? Você tem baby boomers, isso nunca aconteceu, né? Você tem baby boomers, você tem geração X,
geração Y e geração Z. Então essa convivência já é problemática por si só, até porque as mudanças da geração Y para cá, elas cresceram em progressão geométrica, não aritmética, como foi, por exemplo, comigo, né? Eu vivi os dois mundos. Para mim são outros conflitos, e acho que não cabem aqui na nossa conversa. Mas hoje o ambiente de trabalho ele é temperado por esses aspectos também. Então hoje quando a gente fala de liderança em escritório de advocacia, um dos problemas, uma das questões que afetam de fato é o quiet ambition, mas eles afetam por quê? Porque a liderança não vê no pelotão do meio pessoas de fato engajadas ou que manifestam o desejo de crescer nessas estruturas. Ao mesmo tempo, essas estruturas mantêm e são permissivas com um modelo de liderança antiquado e com práticas e etiquetas que não cabem mais em mercado algum, o mercado jurídico não é diferente. Então você tem um desencontro, não só de ambições e vontades, mas também de preparo dessas pessoas para lidar com essa gente e com esses novos pleitos que estão acontecendo. Então, claramente, eu, por exemplo, como recrutador, vivo um fenômeno hoje de cada vez mais ter solicitações de advogados em nível pleno ou sênior para recrutamento e uma enxurrada de pedidos de contratação lateral de sócios, porque os escritórios querem gente pronta, que já tenha manifestado e já exerça a tal da função ou da cadeira de liderança e, obviamente, tem um poder de captação de clientes, porque também um dos ofensores, vamos dizer assim, ao crescimento dos escritórios e que impactam hoje a liderança, é também uma questão econômica ou a escassez econômica que não só o Brasil vive, mas o mundo como um todo hoje, né? Então, acho que esse é um dos fatores, mas o quiet ambition, de fato, impacta diretamente a liderança, porque ele te faz buscar fora essas alternativas na medida em que você começa a não encontrar organicamente respostas para esse tipo de solicitação ou demanda interna. E, Fábio, no seu entendimento, quais são as principais motivações e preocupações dessas novas gerações de advogados que preferem não buscar posições de liderança ou até de sociedade? Claro. Assim, eles têm vários incômodos, né? Abrindo só um parênteses, que acho que é importante até colocar para você, eu vim refletindo antes da nossa conversa, e tem um fenômeno muito importante que é o seguinte: hoje há um impacto grande, eu comentei aqui antes na primeira pergunta tua e falei um pouco de influencers, mas de fato, o que é cacarejado online, o que é colocado online tem um impacto muito grande, principalmente para essas gerações, tá? Eu ouvi outro dia num podcast, por exemplo, que falava de maternidade, que há, por exemplo, um menor engajamento do público feminino em relação à maternidade, principalmente também porque o que é falado em relação à maternidade por influencers por aí. Então, assim, tem influencers inúmeras que falam de maternidade de uma forma tão negativa que a jovem ou o jovem, né, que quer ter o seu filho ou que aspirava a ter seu filho, ele desiste, fala assim: olha, o custo é gigantesco, te dá trabalho, essa é a situação que a minha casa fica em função de uma criança. Então você passa certas mensagens que acabam, de certa forma, levando o olhar daquelas pessoas sobre aquele tema para um lugar diferente. Isso não é diferente quando a gente fala, por exemplo, de carreira. Quando a gente fala dos posts que você vê por aí, por exemplo, Leandro, você que consome LinkedIn, eu também, e também fala por lá, e eu também, se você olha os posts que são colocados aí pelos ditos gurus de carreira, muitos que são até top voice, etc. e tal, eles falam de uma forma tão romantizada sobre a liderança, ou de uma forma tão impossível de se chegar a essa liderança, ou de uma forma tão cinematográfica em relação ao que tem que ser, e todas as checklists que você tem que cumprir para chegar nessa liderança, que quando esse jovem ou essa jovem entram no mercado de trabalho e lidam ali com a sócia ou o sócio do escritório, eles veem um ser humano, coitado também, porque é um ser humano falível também, completamente diferente do que é pintado nesses posts ou nessas postagens desses tais especialistas de carreira. Então acho que tem também um choque de olhar para essas pessoas. É um choque de realidade, né, Fábio? Choque de realidade e também tem um pouco de empatia, porque hoje assim, o mundo hoje carece um pouco de empatia, né? Até porque o nosso tema de hoje ele é polêmico. Se você fala especificamente de um lado, o outro lado fica, né, raivoso, como diz o outro, se sente magoado, desprestigiado, e a mesma coisa acontece do outro lado. Mas de fato esses líderes, esses líderes são seres humanos que são falíveis e não foram capacitados para tal. Então eles acabam inconscientemente repetindo um padrão que eles aprenderam ou em casa, ou com professor ou professora, ou com gestor e gestora que tiveram ao longo do tempo. Então o que acontece? Voltando à tua pergunta, só quis fazer esse parênteses, porque é importante pintar um pouco desse fenômeno que acontece. Com certeza. Mas falando um pouco do que esse pessoal privilegia e também com que eles se incomodam, acho que tem uma questão pós-pandemia relacionada à carga horária, tá? Tá bem. O pessoal aponta muito isso quando você conversa isso, então assim, principalmente em escritório de advocacia,
assim, em algumas áreas em específico, a carga horária é de fato pesada. Sem entrar no mérito aqui, por exemplo, de alguém que trabalha com M&A, quando você está no meio de uma operação, não tem o que fazer. A carga vai ser pesada mesmo. É importante até as pessoas se informarem antes de buscarem certas atividades, porque ainda não há atalho para certas entregas, né? Acho que tem uma questão hoje do gosto mesmo pela função. Não é todo mundo que é apaixonado pelo que faz, até porque, de novo, essa geração cresceu consumindo informação em timelines de redes sociais, a gente já falou muito sobre isso, e são especialistas, ou teoricamente são especialistas interessados em diversos assuntos, independente da profundidade desses assuntos, e quando sentam, desculpe o termo aqui do teu podcast, você sabe que eu respeito muito, mas quando sentam um bumbum na cadeira, no escritório para trabalhar e entendem que vão ter que passar a vida inteira tratando mais ou menos do mesmo assunto, aquilo gera um pouco de frustração e tira um pouco daquele gosto do que foi vendido para eles em relação à atividade. Então há também, consequentemente, uma falta de identificação com a atividade e com a liderança, porque constata ali que são de fato pessoas falíveis, pessoas que têm oscilações de humor, pessoas que num dia te falam uma coisa e praticam outra, porque, né, o ser humano também é assim, nem todo mundo vai ser 100% do tempo coerente, a gente falha e pisa na bola. Acho que tem interesses maiores, principalmente pós-pandemia, que são muito presentes na vida dessas pessoas e que estão fora do trabalho, então as pessoas entenderam que elas não precisam ser só uma coisa para serem felizes, elas querem ser outra coisa, ter relevância e tempo dedicado a outras coisas. Acho que é um aumento de estresse e pressão justamente por essa escassez econômica que a gente passa. E em qualquer estrutura, se não há filtro e não há um trabalho importante de gestão nisso, essa pressão ela é passada de cima para baixo o tempo todo. Ninguém fica alheio a isso. E acho que há expectativas também irreais que o mercado coloca em relação às pessoas, tá? Então, assim, nem todo mundo vai ser herói ou heroína o tempo todo, nem todo mundo vai receber o melhor bônus possível, nem todo mundo vai atingir resultados excepcionais todo ano e nem todo mundo vai acertar o tempo todo. Então, acho que há também uma constatação de que esse mundo que foi vendido para essas pessoas, da atividade desses gestores e gestoras, ele não é tão real assim. Então, acho que se depara, fica doloroso. Por outro lado, são pessoas que vão privilegiar qualidade de vida, vão privilegiar, eu ouço muito isso, o trabalhar de qualquer lugar. Ainda tem? Acho que essa questão não tem isso, tá? Apesar de você ter as big techs aí, fazendo o pessoal voltar para casa, né? Para casa eu digo, sim, voltar para o escritório. Para o escritório. Né? Ainda tem gente que sonha com isso e privilegia isso, e é uma das primeiras perguntas ainda que me fazem em processo seletivo, quer dizer, como está ali a proporção home office, presencial, escritório. Então são pessoas que valorizam poder fazer diversas atividades ao mesmo tempo, e às vezes isso não é possível dentro do escritório de advocacia, principalmente quando você trabalha numa área técnica, e muitas vezes que tem um quê de profundidade e artesanal ao mesmo tempo. E essa questão de você ter uma carga horária livre, né? Porque você, de certo modo, se acostumou a passear com o teu cachorro, sei lá, às 3 da tarde, mas às vezes a realidade do escritório de advocacia não te permite fazer isso, então vai gerando frustração atrás de frustração, e obviamente a defesa do organismo é querer de certa forma se afastar de tudo isso. Mas como eu te disse e repito, mais do que a cadeira em si, o incômodo é com o processo de chegar lá. Até porque tem muita gente que manifesta o desejo de estar lá, mas não manifesta o desejo de, vamos dizer assim, deixar algumas pedrinhas pelo caminho para chegar lá, né? Legal, Fábio. E você que é um importante headhunter do mercado jurídico, como que você enfrenta os desafios, né, em recrutar talentos que eventualmente têm potencial para se tornar futuros líderes ou até sócios, mas em um cenário em que o Quiet Ambition ganha cada vez mais força? Olha, ótima pergunta. Eu me vejo tendo, vou brincar aqui contigo, mas me vejo tendo que trabalhar mais. Tá. Porque assim, recaem muitas responsabilidades para mim e para quem trabalha na minha atividade, porque eu de certa forma acabo representando essas marcas no mercado, e muitas vezes essas estruturas ainda estão caminhando para ter uma comunicação clara em relação à carreira. Depois a gente até fala um pouquinho sobre isso, que eu acho bem interessante. Mas como ainda o mercado não comunica internamente, claramente, o que é carreira e o que eles pretendem em relação à carreira e as qualidades e competências que você tem que desenvolver para chegar lá, isso acaba ficando na minha mão, porque a minha responsabilidade é ser, entre aspas, o cupido, né, desses dois universos, aí, de ser uma ponte entre esses dois universos. Então, o que me faz, do ponto de vista do primeiro desafio, é tentar extrair dessas pessoas de fato o que elas buscam e o que elas valorizam, até porque, assim, tecnicamente, tem gente muito bem preparada no mercado. Onde a coisa aperta mesmo é, de fato, do ponto de vista das ambições, do comportamento, das competências, né, e da manifestação
manifestação de tudo isso. Acho que isso é muito importante. Só que como o mercado jurídico, historicamente, não é um ambiente muito aberto a essas conversas, quem acaba fazendo esse quebra-gelo sou eu. Tá bem. Então, o primeiro desafio inicial meu, essa arrebentação inicial, é de quebrar esse gelo e de entender de forma aberta o que de fato essa pessoa, esse profissional busca do ponto de vista de carreira, e ao mesmo tempo eu tenho que fazer isso do outro lado, porque muitos clientes vêm para mim com uma solicitação no seguinte sentido: olha, eu quero um perfil assim assado, etc e tal, tudo bem, mas assim, o que se espera dessa pessoa daqui 2 anos, daqui 3 anos? E não aquela pergunta rasa de como você se vê em 5 anos, mas assim, para entender de fato se a estrutura já está programada para abarcar esses talentos e tem uma política transparente para que eles tenham possibilidade de chegar a essa tal liderança. Não é só um tapa-buraco. Não que isso seja um crime. Eu acho um crime não comunicar. Então, meu papel inicial, como eu te disse, é entender as ambições de um lado, de forma clara, o que buscam e como encaram carreira e aquela posição, e do outro lado, o meu cliente entender se é possível entregar isso. Como isso não é claro, fica cada vez mais complicado, né? Okay. Até porque a clareza que muitas vezes essas pessoas encontram comigo, elas não têm coragem de demonstrar na frente dos meus clientes. Isso acontece também muito. Que tem medo de serem julgadas. Né? Sim. E como a gente mencionou antes que o mercado jurídico é retrógrado em alguns aspectos, eu não me surpreendo há muitos anos e continuo encontrando certas menções em algumas reuniões ou pessoas com as quais eu interajo, que são lideranças no mercado jurídico, que têm colocações absolutamente inapropriadas em relação à carreira, em relação à expectativa aos demais, em relação a como se referem às novas gerações. Então, assim, a gente, para quem está nos ouvindo, deu nomenclaturas para certas gerações, mas não que eu seja apaixonado por isso, tá, Leandro? Eu detesto rotular as pessoas, até porque eu trabalho com recrutamento e o recrutamento me ensinou muito isso. É que a gente fala, obviamente, de forma mais genérica, para que a gente tenha um entendimento melhor de manifestações comportamentais e fáticas. Mas o fato é que a maneira como esses líderes se referem também ao mercado é complicada. Então, voltando à tua pergunta, quando a gente tem a questão do quiet ambition inserida, vamos dizer assim, no bujo dessas estruturas, hoje fica cada vez mais difícil atrair profissionais que não encontram do outro lado clareza na proposta de trabalho, em que o gestor ou a gestora não participam ativamente do projeto. Então, por exemplo, isso acontece às vezes muito em escritório de advocacia. O projeto fica nas mãos do RH, que faz um trabalho brilhante de atração, né, ou de fazer essa ponte, essa conexão, mas não talvez de preparar essa pessoa para se aprofundar no perfil daquele líder ou daquela líder, ou de passar o que é bem visto na cultura daquele escritório. Então há um choque no momento da entrevista, ou de um lado ou de outro, de encontrar ambições completamente desconexas, muito parecidas com aquele filme Benjamin Button, lembra? Um vai para um lado do ponto de vista de idade e o outro vai para o outro. Então isso tem acontecido cada vez mais. Então os escritórios sofrem com a atração de profissionais hoje, justamente porque os questionamentos são maiores e a lista de prioridades, como eu coloquei aqui para você na pergunta anterior, é maior e os escritórios não estão muitas vezes preparados para respondê-las, ou respondem de forma muito genérica, não passando confiança para essas pessoas, o que acarreta no recrutamento hoje uma demanda muito maior desses escritórios que preferem, ao invés de remediar essa questão e trazer clareza do ponto de vista do que é remuneração, do que é competência que tem que ser desenvolvida para chegar lá, do que é bem visto do ponto de vista de atividade, entrega e postura para se chegar a uma sociedade, como tem se remediado hoje, ligando para o Fábio e pedindo sócios, porque já quer a pessoa pronta, com faturamento, que já superou, teoricamente, né, essas questões. Já passou por toda essa curva, né? Já passou por toda essa curva. Assim como você, por exemplo, já viu muitas vezes no mercado farmacêutico, ao invés de investir, de desenvolver um produto, comprar uma outra empresa que já tem esse produto desenvolvido. Então o mercado olha, entre aspas, com uma certa preguiça pro desenvolvimento. Estou sendo muito claro aqui, não tem problema nenhum de usar esse termo, com uma certa preguiça em olhar de uma forma consistente para o desenvolvimento de pessoas. Ele olha com dedicação para um olhar de marketing para o mercado, de marca empregadora para o mercado, para transparecer um ambiente saudável e, de certa forma, conseguir atrair mais talentos do que seus concorrentes. O que o mercado não comenta são as pessoas que saem pela porta dos fundos, né? O mercado comenta muito de quem entra, agora você não vê notícias de quem saiu, né? Então isso é um fenômeno que vem acontecendo. Então, de novo, desculpa dar essa volta toda, mas acho que são informações mas está sendo muito rico aqui, Fábio. Obrigado, Leandro. O mercado tem buscado soluções através do que a gente chama de lateral hirings ou contratações laterais de sócio, que já plugam equipes que já estão acostumadas com esse sócio, já trazem faturamento plugado dentro da estrutura, até porque, como eu falei, há escassez financeira e o jeito
jeito de plugar faturamento é através dessas contratações laterais, e aí fica o desafio tanto para RH como para comunicação e marketing para costurar essas culturas diferentes numa só. Mas isso fica, como diz outro, para um outro capítulo. Fábio, muito bom. E eu quero aproveitar aqui essa sua explicação para fazer a seguinte questão. Quais estratégias os escritórios podem adotar para incentivar advogados que eventualmente estão aí nesse lugar de quiet ambition a assumir papéis de liderança, né? Porque afinal de contas o que a gente está discutindo aqui no final, os escritórios precisam ter um olhar um pouco mais profundo sobre esse tema, né? Sim, sem dúvida. Acho que a tua pergunta é espetacular. Por quê? Porque assim como em diversos eventos do mercado e assim como diversas coisas relacionadas ao mercado jurídico, fala-se pouco de carreira e fala-se pouco de gente. O mercado hoje ele fala muito de tecnologia, ele fala muito de inteligência artificial. Eu acho isso fantástico. Eu adoro tecnologia, eu acho uma ferramenta espetacular. Acho que ela impacta a carreira, sim. Mas, por exemplo, eu vi uma notícia esses dias, acabou de acontecer o Web Summit lá no Rio de Janeiro, e uma das pesquisas que foi feita com o pessoal de lá foi o seguinte: falou-se demais de IA de novo. As pessoas estão começando a ficar cansadas de se falar só de inteligência artificial, mas de nos falar de forma contundente o quanto isso afeta a vida das pessoas e como as pessoas vão lidar com a gestão dessas ferramentas. Ou seja, falta falar de gente. E eu, como sou alguém que fala de gente, sinto muita falta de se falar de gente e de carreira dentro dos escritórios. Então, assim, você vê muitas vezes na divulgação dos escritórios inúmeras personalidades de mercado para irem falar de inúmeros aspectos, inúmeros eventos que falam de legislação, inúmeros eventos que falam de negócios, mas pouquíssimas oportunidades para trazer gente consistente e para tratar de uma forma transparente e clara do tema carreira. E não estou falando só de evento, eu estou falando de políticas internas. Então, o primeiro passo é falar de forma clara e promover o debate em relação à carreira e colocar para as pessoas que estão lá dentro o que é esperado delas dentro daquela cultura e inclusive para os gestores e para as gestoras o que é esperado deles para que essa cultura seja promovida e sustentável. Acho que esses são 2 pontos importantes. Um outro ponto importante é parar de investir em todo mundo. O que eu quero dizer? Parece uma loucura isso que eu estou te falando. Mas os escritórios e as empresas têm que investir em quem deliberadamente quer subir na escadinha. Tem um monte de gente que não quer subir. E aí você acaba cometendo um outro crime, porque a pessoa tem vergonha, porque como o ambiente não é transparente, de falar que ela não quer crescer, até porque isso é mal visto, e a pessoa tem medo de ser desligada ou ser expelida da estrutura. Então ela entra no tal do treinamento, que custa caro, e aí ela acaba sendo jogada ali na liderança, e depois ela é chicoteada, como diz outro, porque ela não traz cliente, ou porque não tem um papel decente como liderança dentro daquela estrutura. Então, assim, se a comunicação é transparente, você consegue separar quem de fato tem aptidão e quer jogar as regras do jogo para chegar à liderança. E quem não quer vai ter o seu espaço lá dentro. Claro que, de novo, tudo não terás, né? Você não vai ter aquela exigência de captação comercial, de repente você vai ter um pouco mais de qualidade de vida, mas vai ganhar um pouco menos do que o teu colega. Mas se isso for feito de forma transparente... Tá tudo bem, né? Eu acho que você resolve 80% dos problemas, tá? Sim. Então, assim... Os escritórios têm que investir em quem quer, em quem deliberadamente quer. Mas alguém pergunta? Ninguém pergunta. Coloca-se isso na cabeça das pessoas e não, como não há, como eu disse, uma comunicação transparente, ninguém tem coragem de levantar a mão e falar assim, olha, eu sou uma pessoa que não tem interesse nisso, mas eu queria permanecer no escritório. Tudo bem? Tem um lugar aqui para eu sentar? São raros os casos onde isso acontece, né? Até lá no passado, escritórios que criaram suas carreiras Y, etc. e tal, a maioria desses programas não deu certo. Porque não adianta você criar a carreira Y, mas não tratar isso com transparência, não tratar, como eu disse, carreira com transparência e não promover diálogos abertos sobre carreira. Então a minha resposta para você nesse tema, eu agradeço você ter perguntado isso, que é um papo que eu adoro, é isso. Então acho que se eu puder de novo separar, é comunicação transparente, diálogos sobre carreira e investir em quem de fato quer. Acho que esses são 3 pontos importantes aí da tua pergunta. E Fábio, você acha que os escritórios eles criam um ambiente de confiança, de segurança para promover essas conversas transparentes? Eu acho que eles estão tentando, para ser justo, tá? Porque assim, é muito fácil ficar demonizando todo mundo, né? Lembrando que essas pessoas que hoje têm esses escritórios são seres humanos, passam também por dificuldades, precisam também fazer a manutenção de um negócio de uma responsabilidade gigantesca, mas de novo, academicamente não foram preparados para isso e vem de gerações passadas que também não tiveram interesse em ensinar isso como core do negócio. Ensinaram que a técnica era o core do negócio, né? Então essas pessoas têm uma grande dificuldade com isso. Mas o que os escritórios têm feito? Eles timidamente estão caminhando para uma melhoria nesse aspecto.
O problema é que isso não está sendo feito de uma forma profunda. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de uma casa. Ao invés de trocar o telhado de uma casa, que precisa claramente ser trocado, troca-se a lona embaixo dessas telhas. Aquilo vai aguentar por mais um ano, mas você não pode fugir da realidade, que é a realidade de ter que trocar o telhado daquela casa, tá? Tá bem. Então, acho que esse é um exemplo importante. Então, assim, esses diálogos, eu não vejo eles sendo feitos com a assiduidade que deve ser feito. Então, por exemplo, te dar um exemplo paralelo. Quando a gente fala, por exemplo, de diversidade e inclusão, há muito que se melhorar? Sim, há muito que se melhorar. Mas, comparativamente ao Quiet Ambition, os escritórios têm feito muito mais em relação a isso. Então, você vê claros avanços, né? Você tem visibilidade disso, você tem conversas abertas. Mas, de novo, está no ideal? Não está bem aquém, mas melhorou demais. Você vê personagens com protagonismo importantes no mercado, que tem voz no mercado, tem nome no mercado que você não via anteriormente. Então, quero eu acreditar que, de fato, tem sido feito um trabalho consistente, em que a liderança participa, em que a liderança investe, e não fica como antigamente só num espaço júnior, entre aspas, sem ser vexatório aqui, pelo contrário, não estou falando de forma negativa, mas num espaço júnior de discussão só para ter. A mesma coisa precisa ser feita com a questão do trabalho das pessoas para chegar da liderança, porque nada vai fazer alguém virar sócio só por sentar naquela salinha ou naquela cadeira. Ninguém vira sócio por osmose. E ainda mais no ambiente híbrido hoje, onde você tem muito menos possibilidade de passar teu tempo ao lado de alguém que já desempenha essa função. Então você não consegue assistir de camarote o quanto você via aquela pessoa se desenvolvendo como sócio, fazendo um speech comercial, indo para a rua, marcando uma reunião, ou tirando de qualquer tipo de situação uma possibilidade comercial. Então já fica prejudicado o desenvolvimento dessas pessoas por estarem num ambiente não presencial de trabalho na maioria das vezes. Então é um fenômeno, junto com Quiet Ambition, que acaba afastando essas pessoas do centro não só de decisão, mas de interação com os clientes. Então uma coisa leva a outra, Leandro. Então, enfim, é um trabalho hoje importante que precisa ser feito nos escritórios de se dialogar sobre carreira, da importância da gestão. E eu acho que é importante não só se falar de gestão humanizada, mas de ter um olhar humanizado sobre gestão. Essas pessoas que estão lá em cima não chegaram lá porque são super-heróis, eles têm inúmeros defeitos, eles estão lá também para aprender. Muitos têm sede de aprendizado e erram não porque não gostam de você, é porque é pessoal, erram porque não sabem fazer ou só aprenderam de uma forma. Então, eu acho que um pouco de empatia na nossa sociedade como um todo, mas principalmente quando a gente fala de carreira em escritório de advocacia e departamento jurídico de empresa, cabe também dentro dessa receita. Legal, Fábio. Nosso episódio está caminhando para o final e eu queria te fazer a seguinte pergunta. Como que você vê o futuro das estruturas de trabalho no direito, considerando tudo isso aqui que a gente conversou hoje, sobretudo essa questão que está presente hoje no direito também, que é o do Quiet Ambition? Perfeito. Ele faz parte de um fenômeno de deixar absolutamente exposto o pelotão do meio quando a gente fala de uma pirâmide, de uma estrutura de escritório de advocacia, né? Tá. Ele sempre teve um formato piramidal. O mundo é assim, na maioria das estruturas. Só que ele começa a tomar um formato completamente diferente por diversos fatores, e o Quiet Ambition é um deles. Eu já mencionei aqui a questão da escassez econômica, então em função disso você tem demandas hoje de atração e recrutamento de sócios laterais. Então você começa a ver estruturas que são o que a gente chama no mercado de top heavy, ou seja, que são pesadas lá em cima. Você começa a ter uma estrutura que deixa de ser piramidal para tomar um formato, aí vamos brincar, uma coisa mais retangular. Eu não sou o gênio da geometria e do... pelo amor de Deus, não me cobre disso, tá? Mas um formato mais retangular, vamos dizer assim, de estrutura. No entanto, o que acontece? Em função do Quiet Ambition, do modelo híbrido de trabalho, onde as pessoas estão mais afastadas da gestão, em que um diferencial também hoje comercial de mercado é acessar diretamente o sócio e a sócia, mandando a ele um WhatsApp ou um convite de Zoom, de Meet, de Teams, a ferramenta que você preferir. As pessoas acabam do pelotão do meio, estão ficando muito alheias ao processo. E como a liderança tem a impressão de que é o pessoal que de fato tem mais pleitos, e o pessoal hoje que vídeo que entrega, vis-a-vis o que entrega, é o mais caro da estrutura, lembrando que muitos escritórios de advocacia ainda remuneram a bonificação dos associados num modelo competência e não caixa, e ainda tendo como pano de fundo o mercado hoje de clientes que achou uma etiqueta de não pagar no prazo, começa a faltar dinheiro nos escritórios de advocacia, não para distribuição de riqueza, mas para investimento no próprio negócio. E aí começa a se olhar para essa estrutura e entender quem de fato deveria estar lá e quem não devia estar lá. E há um claro privilégio hoje
a permanência de sócios que têm força comercial e rentabilidade imediata e um olhar para a estrutura operacional barata e que é fluente em tecnologia. Ou seja, o pelotão do meio, que tinha aquela esperança de crescer e que vinha fazendo checklist com seu sócio, com a sua sócia antes de pandemia, de que em tal prazo chegaria à sociedade, hoje se vê preterido por essas contratações laterais, não porque o sócio ou a liderança do escritório não gostem mais dessas pessoas, mas porque, de fato, do ponto de vista de custo-benefício, elas não estão legais para a estrutura. Então, respondendo à tua pergunta, eu vejo uma estrutura e vejo esse fenômeno começar a acontecer, e, curiosamente, eu fui chamado por muitos escritórios de advocacia no final do ano passado, que a gente tratou em um ambiente de palestra sobre esse tema, porque ninguém sabia o que fazer em relação à bonificação de associado. É de uma tendência dessa bonificação de associado ir para um ambiente cada vez mais, se não full, de regime caixa, ou seja, o cliente pagou, essa figura recebe, ou seja, todo mundo toma o risco do escritório, tá? E, ao mesmo tempo, a valorização do headcount que está lá dentro. Então, você vai ter cada vez mais um formato de estrutura que eu chamo de ampulheta. Muita gente em cima, muita gente embaixo, mais barata, operacional, que sabe lidar com tecnologia, e pouquíssimos e bons no pelotão do meio, que é justamente o público hoje que manifesta cada vez mais o Quiet Ambition. Então, Quiet Ambition, a escassez econômica, o novo formato de atração de talentos, que já traz divisa e um sujeito ou uma profissional pronta para sentar lá e faturar. A preguiça das estruturas em se falar de carreira e atender os anseios e pleitos de uma faixa de profissionais que não traz um custo-benefício para o modelo atual, vai acabar prejudicando e promovendo a saída, ou, entre aspas, desculpe o termo, eu não achei o melhor, a limpeza, ou vai acabar expelindo, infelizmente, profissionais que estão no meio do caminho, que não encontrarão mais o seu lugar nessas estruturas. Abre uma possibilidade de carreira de se empreender ou de oferecer serviços jurídicos num modelo diferente do que se oferece, até porque o mercado hoje está mais plural nesses aspectos, mas vai despertar nessa geração desafios outros, que são os desafios do empreendedorismo, de ter o seu próprio negócio e sentarem em cadeiras onde elas vão ter que tomar a decisão e fazer a resolução de problemas. Então, como eu vejo as estruturas hoje, é partindo para esse formato ampulheta, tanto que você vê, Leandro, cada vez menos postagens de escritórios de porte ou não, promovendo inúmeros sócios, né? A sociedade ou sêniores à sociedade não são no mesmo número que era antes, até porque essas cadeiras vêm sendo preenchidas lateralmente, e eu nunca particularmente recrutei tantos sócios laterais para estruturas das mais diversas do mercado jurídico como agora. Este ano já estamos em 1/3 do número do ano passado. Uau! Que já foi recorde para a gente. Então a tendência é que isso permaneça, tá? Respondendo a tua pergunta, de novo, desculpa ter tocado em aspectos outros, mas acho que eles complementam a questão do Quiet Ambition. Foi muito rico, Fábio. Obrigado. Foi um prazer de novo participar, viu? Obrigado pela sua oportunidade. Eu que agradeço, Fábio. Agradeço imensamente você ter participado mais uma vez aqui do Juridicast, né? Trazendo insights, como sempre, muito valiosos. E deixo o convite, Fábio, para você voltar novamente. Sempre que você quiser. Até para falar de futebol, eu venho aqui, viu, Leandro? Que eu sei que você gosta. Com certeza. Eu sei que você é corintiano, a gente pode falar. Muito. Não tô numa fase boa, mas sempre fiel. Ótimo. Muito obrigado, Fábio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no tocador de sua preferência e compartilhe o Juridicast. Lembre-se que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing e negócios jurídicos. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.